Olá, meu nome é Kleber Costa Barros. Sejam bem-vindos ao meu webinário. Hoje eu irei falar sobre o QCMap. É uma ferramenta online de acesso aberto para análise sistemática de textos em projetos científicos baseados nas técnicas de análise qualitativa de conteúdo. O QCMap pode ser usado em projetos de pesquisa em várias áreas, para analisar quantidades de texto e imagens provenientes de documentos. Podem ser projetos acadêmicos, como teses, dissertações, artigos científicos, enfim, qualquer material de texto e imagem. Lembrando que o texto tem que ser em TXT, bloco de notas, e a imagem tem que ser em JPEG, PNG, para vocês anexarem depois nessa ferramenta. A análise qualitativa de conteúdo é um procedimento estritamente guiado por regras que contém etapas qualitativas e etapas quantitativas. Primeiramente, para ter acesso à ferramenta, você digita www.qcmap.org. Ao abrir o QCMap, você vem para essas abas aqui, que aqui são os suportes para você pesquisar aqui, ó, Intro e Info, é a introdução, informações, para você ter acesso ao manual. Aqui é um manual em PDF, você pode baixar, fazer o download desse material. São 10 páginas. Aqui está explicando toda a ferramenta, todas as janelas. Mas eu vou explicar o passo a passo diretamente do aplicativo. Essa outra aba são as notícias. As notícias sobre o aplicativo. Aqui, How to Get, são as regras, para que eu vou falar quais são os tipos de documentos que podem ser anexados. Aqui tem tudo explicadinho. Muito, muito legal essa ferramenta. E aqui é o login. Para ter acesso ao QCMap, o usuário precisa se cadastrar. Digita um e-mail e uma senha. Após esse cadastro, a ferramenta encaminha um e-mail de confirmação de inscrição. Você clica no link e é redirecionado novamente ao QCMap. Lembrando que o QCMap pode ser navegado em vários navegadores, como o Explorer, Mozilla, o Chrome, não tem problema. Qualquer navegador pode ser utilizado. Eu vou clicar o meu e-mail cadastrado. E a minha senha. Já entrei no QCMap. Aqui é a primeira etapa de criação de projeto. Meus projetos e criar novo projeto. Você clica em criar novo projeto. Projeto teste. E a descrição desse projeto. Métricas científicas. Métricas científicas de análise dos dados. Depois, posteriormente, clica em criar.
Percebe-se que eu já estou logado, né? Tem o meu nome, meu cadastro aqui. E aqui é o meu projeto que eu estou trabalhando, que são as métricas de produções científicas nas bases de dados internacionais. Eu vou detalhar para explicar. Aqui, quando você clica em detalhes do seu projeto, aparece esta outra aba, que são as questões de pesquisa. É a temática que você está estudando. Eu vou clicar em aqui, ó, nova questão de pesquisa, e eu vou fazer uma simulação, análise dos dados. Aqui seria o título da minha temática, né, que eu estou pesquisando. Aqui nessa aba, você clica para escolher as unidades analíticas de conteúdo, que pode ser indutiva, dedutiva ou de resumo. Eu vou escolher a indutiva e vou escolher uma descrição. Projeto de pesquisa nas bases de dados internacionais. Vou criar. Quando você cria, aparece mais opções para você escolher. Então, temos que preencher essas opções. Como o meu arquivo de texto, ele é um arquivo pequeno para essa simulação, eu vou clicar nessa primeira opção que temos aqui, que seria uma opção para pequenos documentos, arquivos mais leves. Eu daria um nome a esse documento, a essa unidade de codificação. Eu vou colocar bases de dados. Clico nessa outra janelinha que diz que a minha pesquisa, o meu documento tem múltiplos códigos. Tem múltiplos códigos. Eu vou descrever a minha categoria. Posso colocar categoria de análise dos dados. E logo abaixo o nível de abstração. O nível eu posso colocar pesquisa inicial. Só um nome para o nível de abstração. E depois salvar. Pronto. A unidade já está criada. Esta aqui abaixo. O meu exemplo. Eu vou mostrar o exemplo que eu já tenho criado aqui. Eu vou clicar em iniciar codificação. Depois de preencher todas aquelas etapas, eu vou iniciar a codificação. Voltando para explicar uma parte, antes de pular para essa etapa, eu tenho que inserir o documento que eu vou codificar. Lembra que eu disse que pode ser textos,
em formato TXT, Unicode, ou imagens em formato JPEG, GIF e PNG. No máximo 5 MB. Vou fazer agora o anexo, bases. Vou abrir e vou finalizar. Como eu já tenho esse mesmo anexo nessa minha simulação, já tem esse anexo, eu retirei. Mas é bem simples. E aqui, quando você passa para uma etapa e quer voltar para a anterior, só é clicar aqui em cima. Go to the project details. Ok, voltei para a etapa anterior. Aqui está. Eu tenho dois anexos. O anexo das citações e o anexo das bases. Todas em formato TXT, formato de texto. Vou clicar agora em iniciar a codificação. O programa sempre mostra a questão de pesquisa e as regras do lado esquerdo. Todas aquelas etapas que eu digitei, que eu cadastrei, aparecem nessa janela do lado esquerdo. Ó. Categoria indutiva, o nome da categoria são as métricas, o nível aparece também aqui embaixo. Todas as etapas, resumidamente, aparecem aqui, do lado esquerdo, e aqui do lado direito são os anexos. Aqui abaixo é o último anexo que eu fiz, que são as 4 bases de dados que eu estou estudando, neste caso. Eu pesquisei, através do portal da CAPES, 4 bases internacionais: a Lista, a LISA, a ISTA, o Scopus e o Emerald. Eu pesquisei em pesquisa avançada Bibliometric e Altimetric. Então, o período que eu delimitei foi de 2000 a 2018. Na lista foram recuperados 113 trabalhos acadêmicos. Na LISA, 93. Na ISTA, 77. E no Emerald, 24. Todas essas 4 bases foram estudadas nesse meu projeto. Então, como eu quero codificar os resultados, eu vou clicar em cada número. Na lista, como foi 113, eu dou um clique e aparece uma janela para eu preencher, dar um nome. Aqui, a lista está como C2, aí eu digitei C2. Percebe que abriu C5. Eu podia pesquisar uma quinta base, a Web of Science, por exemplo. Aí eu ia digitar Web of Science. Web of Science. Estaria digitado. Ia ser cadastrado. Então, cada janela, cada base, ela está cadastrada com um código. A LISA, C2 e assim por diante. Durante o preenchimento, você pode editar. Eu coloquei C1 na lista, mas eu quero mudar. Você pode apagar. Você pode apagar. Não tem problema. Ó, eu coloquei C1 novamente. Ó. Já tem um C1 aqui embaixo, que é da Emerald. E eu coloquei outro C1 aqui, mas eu posso apagar C1 daqui. Ó. Então é fácil usar essa base. Não tem bicho de 7 cabeças. Vou voltar à tela anterior. E eu vou agora analisar
essa codificação. Eu vou analisar. Ao analisar, quando você clica naquela janela analisar, ela aparece um resumo de suas categorias. C1 Emerald, C2 lista, C3 lista, C4 Scopus. Aparece uma abaixo da outra. E aqui seria o download desses resultados. Eu vou clicar nesse primeiro download. Download de documentos estatísticos. Ele vai abrir no Excel. Vou permitir. Pronto. Aqui está as bases, uma base, e C1, C2, C3, C4. As estatísticas. Como é um arquivo pequeno, é uma planilha pequena. Nesse outro download das categorias estatísticas. Vou abrir. Aparecem mais resultados, estatística, as categorias de C1 a C4, categoria, o título, né, que são as bases, as 4 bases que eu estou exemplificando, e as frequências relativas, frequências dos documentos, frequência absoluta, são outros dados, né, que o sistema filtrou. E aqui é o download de codificação de passagem. Esse aqui mostra o resultado total. 4 bases. C2, C3, C1 e C4. A sigla dos códigos. E aqui são os números, o total, né, de cada base. Voltando a dizer, é uma pesquisa pequena que eu estou mostrando nesse exemplo. Eu posso ver o total, 525 recuperados, né? E comparando a outra ferramenta que eu utilizei para dar um apoio, que é o Zotero. Aqui estão as bases pesquisadas. 114 da lista, 12 itens da Lisa, da Ista 87, do Emerald 24, totalizando, né? Eu também fiz no Zotero para comparar, deu 243, mas foram retirados os itens duplicados desse somatório. Então, o total de tudo recuperado, aqui consta os duplicados, 525 trabalhos recuperados. Então é isso, eu agradeço a oportunidade de estar mostrando esse webinar a vocês.
Voltando a dizer, ele é uma ferramenta muito didática para uso. Eu não tive muita dificuldade. Qualquer dúvida, pode, voltando aqui, ó, a informação, a introdução à informação, você baixa este manual. Uma dica para ler, são 10 páginas, o sumário, muito fácil de ser pesquisado. E todas aquelas etapas que eu falei tem nesse manual. Todas as etapas que eu falei tem nesse manual. É bem explicativo. Ó, tem explicando janela por janela. Tudo que eu falei está escrito também em inglês nesse manual. Muito bom. Aqui, ó, aqui são os arquivos, ó, em TXT, formato TXT, que eu falei. Ó, Case A, TXT. Então aqui são os documentos. Tudo explicado também. Aqui, ó, a codificação, a janelinha que eu expliquei. E outra dica que eu dou, você pode pesquisar no Google QCMap e traduzir a página. Aparece também em português. E vocês podem utilizar também as abinhas e começar a utilizar a ferramenta. Muito obrigado.